Amém, queridos irmãos, chegamos à terça-feira, primeira semana de um novo volume do Alimento Diário, intitulado Ressurreição, um novo dia, um novo começo. O título dessa primeira semana é Jesus é preso e julgado injustamente. E o título da terça-feira, Santificados para viver a verdadeira unidade. O versículo, João 17:17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Senhor Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado por mais um dia. Nós te agradecemos sempre, porque sabemos que nós só levantamos das nossas camas porque o Senhor tem cuidado de nós. Cuidado de nosso espírito, de nossa alma, de nosso corpo. O Senhor tem nos suprido graça e tem nos santificado com a tua palavra. A tua palavra que nos traz a tua presença, que nos traz a tua glória, a tua palavra que é a verdade em todo esse universo, que traz as coisas invisíveis do mundo espiritual para nossas vidas. A tua palavra traz as coisas espirituais palpáveis à nossa vida. Por isso, Senhor, nós rogamos-te hoje e até o final que o Senhor nos santifique com a tua palavra, nos santifique na verdade, que infunda cada vez mais a tua glória em nosso interior, para que cada vez mais nos pareçamos contigo, sejamos a tua expressão. Ao falar, que não saia as nossas palavras, mas a tua palavra rica, cheia de luz, para tocar as pessoas, para ganhar as pessoas para ti. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado, por toda a revelação que o Senhor tem nos dado. Tua palavra tão rica, tão cheia de vida, cheia de luz, o Senhor tem dispensado a nós, feito fluir como rios de águas vivas. Obrigado, Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, nós temos visto em João 17 que a intenção do Senhor ao morrer, depois ressuscitar, ser ressuscitado pelo Pai, era levar a humanidade para dentro da glória, quer dizer, para dentro do próprio Deus. Nós vemos isso quando o Senhor Jesus, no versículo 5, diz: E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Quer dizer, é como se o Senhor dissesse: agora, Pai, eu estou voltando para ti e levando comigo a humanidade. Então, e depois a gente vê em Hebreus, Hebreus capítulo 2, que a partir da ressurreição, o Senhor então não é mais o Filho unigênito, mas o Filho primogênito, e Ele está conduzindo muitos filhos à glória. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 12, exortamos, consolamos e admoestamos, para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Então, o Senhor Jesus é o primeiro homem a entrar na glória e hoje Ele está conduzindo muitos filhos de Deus também para o mesmo lugar. Agora, a gente fala, é muito gostoso ouvir isso, irmãos, mas o processo para isso acontecer não é tão simples. O Senhor Jesus ele passou nessa terra 33 anos e meio como um homem, sofrendo, sabendo o que era ser homem. Ele foi tentado, ele viveu dores. E em toda a sua vida, irmãos, ele passou sem cometer nenhum erro. Ele sempre estava recebendo a palavra, a direção do Pai, e ele sempre fazia tudo de acordo com a vontade do Pai. Agora nós, irmãos, nós cometemos muitos erros, nós pecamos, nós ainda fazemos mais a nossa vontade do que a vontade de Deus. Então hoje, para nós entrarmos no futuro, na glória, hoje o Senhor tem feito um processo de santificação com cada um de nós, com a sua igreja. Se você notar, o que é santificação? Santificação é separação. Quando você olha ali no comecinho, lá em Gênesis, você vê você já vê a separação, a santificação ali. Quando nos primeiros 3 dias, a luz é separada das trevas, as águas de cima são separadas das águas de baixo, e por fim a terra surge e limita
a atuação do mar. Até então tudo era mar embaixo, mas quando a terra surge, irmãos, ela coloca um limite nas águas de morte, nas águas do mar. Então hoje, o que o Senhor está fazendo? Através da sua palavra, irmãos, Ele está nos santificando, separando as coisas. Nós falamos na semana passada que a glória de Deus, ela é distinta, porque isso tem muito a ver com a santidade, porque só Deus é santo. Todas as outras coisas, anjos, criaturas, tudo nesse mundo é comum. Só Deus é único, é santo. Então, o que quer dizer a santificação? A glória. Quanto mais nós recebemos da glória, mais nós somos santificados. Nós somos separados, distintos das coisas desse mundo. Nós somos aproximados de Deus e distanciados das coisas do mundo. Por exemplo, um animal que era levado para oferta, ele estava no pasto, aí ele era tirado do pasto e ele era colocado no lugar santo, que era o altar. Nós, quando nós cremos no Senhor, nós já fomos santificados posicionalmente. Quer dizer, nós já fomos tirados do pasto do mundo e colocados no altar. Só que mesmo após colocar no altar aquele animal, se você vai lá para Levítico, você vê que antes dele se tornar uma oferta, tinha um procedimento. Então precisava remover as entranhas, precisava lavar o animal. Então tinha todo um procedimento interior no animal, até que ele pudesse então ser oferecido a Deus como uma oferta agradável. Isso tipifica a santificação interior ou disposicional, ou se você às vezes prefere chamar de santificação subjetiva. É a santificação que nós estamos passando hoje no nosso interior. Quer dizer, conforme nós vamos recebendo a glória de Deus, nós vamos nos tornando distintos, santificados, apartados, não só exteriormente do mundo, mas das coisas dentro de nós que ainda amam o mundo. O que nós lemos em 1 João? João, na sua primeira epístola, ele fala: se alguém ainda ama o mundo, ele se constitui inimigo de Deus. Então, o que quer dizer isso? Que essa pessoa que ainda ama o mundo, ela teve a sua santificação objetiva, exterior, posicional. Ela foi tirada do pasto, vamos dizer assim, do mundo. Mas o interior dela ainda ama as coisas do mundo, ainda quer voltar. Era como aquele populacho do povo de Israel que queria voltar para o Egito com saudades dos alhos, dos pepinos. Então hoje, irmãos, se você olhar a sua vida, se você percebe, nós estamos no deserto, você está mais próximo do Egito, você está mais próximo da boa terra. Então, quanto maior a santificação, mais próximos do reino, de entrar na glória, nós estamos. Veja, eu lembrei de um versículo, nós vimos semana passada, Deuteronômio 26, 19, quando o Senhor fala do povo de Israel, veja só, ele diz assim, eu vou ler o 18 e 19, Deuteronômio 26, e o Senhor hoje te fez dizer que lhe serás por povo seu próprio, como te disse, e que guardarás todos os seus mandamentos. O que quer dizer isso? Ele está dizendo, ali é a palavra, os mandamentos, como nós muitas vezes falamos, a palavra de Deus para nós é uma ordem, é um mandamento. Está falando de guardar a palavra de Deus. Quanto mais nós guardamos, quer dizer, nós praticamos, aplicamos a palavra de Deus na nossa vida, mais santos nós somos, nós nos tornamos, nós somos mais santificados. Nós temos mais glória para dentro de nós, porque a glória vem pela palavra de Deus. Você pode olhar João 17, 8, João 17, 22. E aí no versículo 19 de Deuteronômio 26, diz assim, para assim te exaltar em louvor, renome e glória sobre todas as nações que fez, e para que sejas povo santo ao Senhor, teu Deus, como tem dito. Então veja, irmãos, como a glória e a santidade, elas estão entrelaçadas. Quanto mais nós somos santificados, mais nós nos tornamos distintos. E no final, quando o Senhor voltar, nós vamos ter sim renome, louvor e glória.
É o que o Senhor, Pedro, o apóstolo Pedro fala isso na sua epístola, que as provações, hoje, no final, elas vão redundar em louvor, glória e honra. Por quê? Porque as provações ajudam-nos, irmãos, a ser santificados. E aí, o processo de santificação, nós vemos também em Efésios 5. Efésios 5, ali já é algo mais coletivo, não é? Paulo está falando da igreja. Em Efésios 5, a partir do versículo 25, Paulo está falando do marido e da mulher, e de repente ele mostra que a realidade do marido e da mulher é a realidade de Cristo e a igreja. Aí ele diz: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse. Se você voltar ali para João 17, vou voltar aqui em Efésios, tá? Mas João 17, no versículo 19, o Senhor diz assim: e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Aí você volta para Efésios e você vê Paulo falando: a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse. Então, o resultado da redenção, a obra que o Senhor fez na cruz, não é só para o perdão dos pecados, mas para que nós também recebêssemos a vida de Deus, a glória de Deus, a palavra de Deus, e fôssemos então separados das coisas desse mundo, santificados de tudo o que não é Deus. Então, o processo de santificação nos aproxima cada vez mais de Deus e nos afasta, nos separa cada vez mais de tudo o que é comum. E aí, veja, voltando para Efésios 5, quando Paulo está falando da igreja, ele fala assim, não é? Tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa. Olha como era a igreja. Ele fala assim: sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então, a mácula, sinal do pecado, a ruga, sinal da velhice espiritual. Todas essas coisas em nós, irmãos, o Senhor quer eliminar através da santificação, e a santificação vem pela palavra. Perceba isso. Por isso que lá em Deuteronômio, o Senhor, e muitas vezes no Antigo Testamento, nós vemos o Senhor falando: sejam santos como eu sou santo. Como? Guardando a minha palavra. A palavra de Deus é aquilo que nos santifica, é aquilo que nos distingue de tudo que é comum. Eu vou ler alguns trechos do Alimento Diário para ficar claro isso. Primeiro, página 9, último parágrafo, veja só. Deus é o único Deus verdadeiro. Se nos desligamos do Deus verdadeiro, automaticamente nos conectamos à mentira, falsidade e vaidade. O Deus verdadeiro enviou Cristo como a verdade, e por meio da palavra a verdade chega até nós e entra em nós. Ao repetir a palavra, sozinhos ou juntos, percebemos que pouco a pouco ela é inculcada em nosso coração, ou seja, a própria verdade entra em nós. Por meio desse processo, Deus nos enche com a própria realidade. É a palavra que nos traz a realidade de Deus e nos limpa daquilo que não é a verdade. O Senhor está removendo de nossos pensamentos, de nossa vida natural e da velha criação, todos os elementos que são falsidade e vaidade. Essa palavra limpa até mesmo nossa vida da alma e nossa vontade própria. Cristo limpa tudo por meio da palavra. Então é por isso, irmãos, que nós precisamos cada vez mais ter contato com a palavra. Aí na página 10 até dá o exemplo dos nossos adolescentes. O que eles têm feito? De maneira simples, eles recebem a palavra, eles vão lá, fazem transcrição, né, praticam aquilo que está sendo falado. Isso, irmãos, já desde cedo vai santificando eles e vai transformando eles, porque vai enchendo eles com a glória. Então eles vão se tornando pessoas distintas. E às vezes, irmãos, a gente acha que sabe das coisas, né? Conhece isso, conhece aquilo e não percebe. A gente muitas vezes escapa da mácula, mas não escapa da ruga. Ou seja, não percebe que nós estamos envelhecendo, velhos espiritualmente.
E o envelhecimento, ele vem por causa da morte. Então, muitas vezes nós estamos nessa condição, não estamos percebendo, estamos julgando as coisas, julgando as pessoas, mas dentro de nós, irmãos, estamos cheios de rugas. E a palavra quer lavar isso, quer nos transformar, porque no final, irmãos, o desejo de Deus é que todos nós entremos para a glória. Vou continuar, agora eu vou ler na página 10, também o último parágrafo, que a partir daí vai falar da unidade. Porque quando você e eu, quando nós entrarmos na glória, a partir do reino milenário, irmãos, nós vamos estar totalmente mesclados, um corpo de glória, um corpo sem pecado e um corpo totalmente mesclado ao próprio Deus. Veja, eu vou ler aqui, página 10, último parágrafo. Dentre tantas criaturas, Deus escolheu o homem e o criou à sua imagem e semelhança, e o tem preparado para participar de sua glória. Veja, deixa eu pontuar, irmãos. Você sabe, né? O Senhor criou a imagem e a semelhança. Você sabe que semelhança é exterior, quer dizer, o nosso corpo foi formado da mesma forma que o corpo de Deus. E imagem é interior. Tudo que nós temos, a capacidade de amar, a capacidade de tomar decisão, tudo isso vem de Deus. É porque Deus é assim. E tudo isso foi feito, irmãos, para que o homem e Deus fossem totalmente um. Então, é o objetivo final. Vamos continuar lendo. Participar da glória de Deus é participar da unidade orgânica entre o Pai e o Filho. João 17, 21, o Senhor diz, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Essa unidade é orgânica. O Pai está no Filho e o Filho está no Pai. Fisicamente isso é impossível, porque dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Mas como Deus é Espírito, essa unidade ocorre pelo fato de o Pai estar no Filho e o Filho estar no Pai ao mesmo tempo. É para essa unidade misteriosa e orgânica que Deus nos tem chamado. Nesse trecho também lemos, eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado para que sejam um como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Eu li os versículos 22 e 23. Jesus está dizendo que ele nos transmite sua glória para participarmos dessa unidade orgânica e para que o mundo creia que Deus o enviou. É a glória que trabalha para nos tornar um na divina unidade orgânica. Daí, irmãos, apesar do nosso cérebro, nossa mente não conseguir conceber isso, o nosso espírito consegue, quando ele recebe essas palavras, consegue perceber a grandiosidade do que Deus está fazendo. E nós, irmãos, pela misericórdia de Deus e pela escolha de Deus, nós estamos envolvidos nisso, ou seja, nós, o povo de Deus cristãos, principalmente aqueles que estão buscando a vontade de Deus, estão se enchendo com a glória para que no futuro nós entremos completamente na glória de Deus, que é o próprio Deus. Que maravilha, irmãos, que maravilha. A gente fica realmente empolgado, realmente feliz com tudo que nós vemos que o Senhor tem feito, ainda com tudo o que o Senhor vai fazer, nós nos enchemos de esperança. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, estamos colocando essas gravações no canal do YouTube da Igreja em Ribeirão Preto. Jesus é o Senhor.